E já que a gente entrou nessa dimensão psíquica e tal, tem o dado constitutivo do Batman, que é o trauma principal da trajetória do personagem, que é a morte dos pais, a morte dos pais do Bruce Wayne, da família Wayne e tal, que era a dona da cidade. Eles estão assistindo a um filme ou uma ópera, enfim, varia e tal, mas a questão é que o Bruce Wayne ele fica com medo. O Bruce Wayne novinho ele fica com medo e pede para ir embora mais cedo. Tal. Daí os pais acatam, né? E eles vão pro Beco do Crime. Não sei se chamava Beco do Crime antes ou não, mas enfim, é zoado você sair pelo Beco do Crime de noite, mas enfim, os caras saem. Em Gotham City ainda, mas eles vão. E daí chega lá, tem um assalto, e daí quem cometeu o roubo, o assalto também varia, né? Às vezes é o Coringa, mas essa versão é meio estranha. Mas o lance é que tem um assalto e eles são mortos. E o Bruce assiste tudo e tal. E a partir daquilo ele vai ser o Batman. Quer dizer, a partir daquilo não. Primeiro ele surta, né? Tem um período de dar uma surtada, daí ele vai, viaja pelo mundo, aprende a ser ninja lá com o Ra's al Ghul, volta e vira o Batman. Super normal. Bom, mas o que representa essa cena traumática, esse trauma originário da figura do morcego, que faz emergir esse morcego na psique dessa criança? Bom, primeiro uma sensação de abandono, né, absoluta, né, morte dos pais, vazio, abandono. Depois uma sensação de impotência. Bruce Wayne é um cara que se sente absolutamente impotente, e o Batman é a fantasia de potência dele, né? Mas o Bruce Wayne se sente porque ele não conseguiu salvar os pais, é o grande trauma da vida dele, não conseguiu salvar os pais, e uma sensação de culpa atribuída. Por que ele não consegue salvar os pais? Porque ele tinha medo. Ele ficou, o seu medo é a causa da morte dos pais. Isso na leitura dele. Porque, claro, em certo sentido já é uma fantasia de potência também, né? Porque os pais podiam simplesmente falar, não, vamos esperar mais um pouco, tal. Mas ele sente que é inteira a responsabilidade dele, tudo o que aconteceu. Ele domina completamente a cena, ele domina as ações dos pais. Tem uma fantasia de potência, mesmo nessa impotência absoluta. Mas, de todo modo, ele associa o medo à culpa. Isso é bem claro. E a partir desse momento, ele decide virar o Batman. Desse momento não, mas enfim, isso vai dar origem ao Batman um pouco mais à frente. Então, a partir daquele momento, ele traça um objetivo, que é combater o crime, atacar os criminosos, para evitar que aquilo que aconteceu com ele quando criança aconteça com outras pessoas. Veja, esse é o objetivo consciente do Batman. Evitar que outras pessoas sofram o que ele sofreu. Esse é o objetivo altruísta do Batman. Mas o interessante é como ele resolve fazer isso. Que é muito doido, assim. Ele resolve fazer isso, bom, fazendo aquela associação, né? Bom, o que causou isso foi um medo que eu tinha. O medo que eu tinha foi responsável pela morte dos meus pais, que fez eles saírem do cinema e tal. Eles morreram porque eu tive medo. Então, eu vou combater o crime assumindo, me vestindo daquilo que me causa medo. Porque, né, o morcego tem aquela história que ele cai no poço e tal, e no filme do Nolan ele estava assistindo a ópera tinha um morcego e tal. Então o medo dele tem a ver com o medo de morcego. Então o morcego é também uma metáfora para a culpa do Batman, porque culpa e medo para ele está relacionado. Então ele se veste, na verdade a coisa que mais assusta o Bruce Wayne não são morcegos, mas a culpa pela morte dos pais. Isso que é o verdadeiro fantasma dele. Então ele se veste daquilo que o assusta. E não só se veste daquilo que ele tem mais medo. E não só se fantasia do próprio medo, como ele passa a viver no lugar que o apavora, que é a caverna, a Batcaverna, onde ele caiu lá e tinha os morcegos. Portanto, é um sujeito que literalmente vive no interior da própria culpa. Olha que doideira, cara. Ele literalmente se veste com a própria culpa, ele encarna a própria culpa e vive na culpa, dentro da culpa, na caverna, que é a caverna do maior medo dele. É claro que isso daí vai ser contado como uma superação do medo, mas na verdade, se a gente vê a recorrência com que esse trauma aparece, todos os desdobramentos, na verdade é justamente o contrário. É a não superação do medo que representa esse viver no interior da Batcaverna, se vestir de morcego. É uma forma do Bruce Wayne
reviver cotidianamente, todos os dias, a sua própria culpa. Reviver o trauma da morte dos pais todos os dias, justamente porque ele se sente culpado. É um cara que revive a própria culpa todos os dias. Então não tem superação, não tem luto. Ele congelou aquele momento, aquele trauma, e vive nele sem conseguir superar, absolutamente. Toda vez que ele se veste de Batman, é como se ele revivesse aquele momento da morte dos pais, pelo qual ele se sente responsável. É também uma forma de autopunição do próprio Bruce Wayne. De se punir, de não conseguir superar. Na verdade, é uma metáfora para não superação desse aspecto. Então, veja, é uma origem muito problemática em termos psíquicos. Que tem a ver com luto, melancolia, com uma depressão profunda. É por isso que o universo do Batman é absolutamente depressivo. É um cara que não conseguiu sair do fundo do poço, literalmente, né? No caso da Batcaverna. Ele não conseguiu sair ali, renascer como um novo sujeito. Na verdade, a imagem do Cavaleiro das Trevas não é uma imagem de renascimento. É uma imagem de quem permanece no fundo, de quem permanece submerso na angústia, no desespero, na culpa. Então veja, Bruce Wayne é um playboy? É um playboy. É um playboy, mas é qualquer playboy? Não, não é qualquer playboy. É um playboy muito problemático. E qual que é o plano dele? O plano dele é se vestir de morcego, inconscientemente para reviver a própria culpa, mas ele quer conscientemente ele quer se vestir de morcego porque aquilo que mais assusta ele, né? A culpa dele. Portanto, mas ele se veste de morcego e é sorrateiro para assustar os criminosos. Que na verdade não é para assustar os criminosos, é para assustar a cidade como um todo, porque você tem um morcego maluco que dá porrada em quem ele acha que tem que apanhar. Então ele quer que as pessoas sintam, Gotham City, ele quer que Gotham City sinta o mesmo medo que ele sente, pela mesma coisa. Ele quer que as pessoas tenham medo de morcego da mesma maneira que ele tem medo de morcego. Portanto, se o morcego é a culpa que o Batman sente pela morte dos pais, o que ele quer, no fundo, é que Gotham City sinta a mesma culpa que ele sente pelas mortes do pai dele. Então ele responsabiliza a cidade também pela morte dos pais. E ele quer que elas sintam-se, que a cidade se sinta culpada. Portanto, Batman não é uma figura de salvação, uma figura de luz, um herói. Ele é uma figura das sombras mesmo. Ele é quase um anti-herói, porque ele é um cara que vem punir Gotham e não salvar Gotham. Ele é o oposto do Super-Homem. O Super-Homem é escoteiro, bobão, que quer salvar a cidade. Batman não quer salvar, não. Batman quer punir. E é por isso que, enquanto existe Batman, Gotham vai ser o caos que é. O Coringa tá certo quando ele fala isso. O Coringa tá absolutamente certo. O Batman é o caos de Gotham, não é a resolução. O objetivo dele é punir e não sanar os problemas. Tal. Então a fantasia do Batman cumpre pelo menos duas funções. Na verdade tem outra ainda. Mas essa coisa de ele reviver a própria culpa é uma forma de autopunição, de nunca escapar desse mesmo mecanismo de culpa, nunca sair do fundo do poço, literalmente, né, da Batcaverna. É uma forma de viver ali na depressão, na melancolia, na dor eterna. E, ao mesmo tempo, uma forma de punir a cidade, por isso. E é por isso que, enquanto existe Batman, Gotham City vai ser punida eternamente. Só que ainda tem um terceiro aspecto com relação à fantasia, a relação Bruce e Batman. Porque da mesma maneira que o Batman é uma forma do Bruce reviver essa culpa, recolocar essa culpa e reviver o momento do trauma, é uma forma dele reviver o momento do trauma, mas como uma fantasia de superação. Porque enquanto Batman, ele consegue vencer o crime. Então ele revive esse trauma, mas agora de uma perspectiva de quem conseguiu superar, de quem conseguiu bater no bandido e de quem conseguiu evitar o trauma, evitar a morte, no caso, na morte de outras pessoas, tal, enfim. Só que, toda vez que o Batman completa seu serviço, vai lá, prende um criminoso, bate em alguém, dá porrada, coloca na cadeia, leva para o asilo Arkham, assim que acaba o serviço, os pais dele continuam mortos, obviamente. Então a culpa volta. Veja, o que eu deveria fazer ele sair, bom, agora eu superei porque eu consegui vencer meu medo, consegui superar minha culpa. Mas essa superação da culpa pela fantasia não muda o fato de que os pais deles continuam mortos, então não muda o fato do fracasso originário. E portanto ele volta, assim que ele resolve,
ele volta a se sentir culpado, e daí volta a culpar os criminosos, e volta a culpar Arkham, e começando infinitamente. Então ele está absolutamente preso nesse circuito patológico, onde ele força Gotham City a ser a imagem exata desse circuito patológico do Batman. Ele faz o seu pesadelo psíquico ser representado cotidianamente pela cidade que ele vive. É mais ou menos como o Michael Jackson lá em Neverland. O Michael Jackson construiu uma casa, um universo, onde ele era o Peter Pan, inclusive da maneira mais perversa possível, que a gente sabe, né, qual que é. Mas é isso, ele tinha uma fantasia de nunca crescer e constrói a Terra do Nunca. Ele vive na Terra do Nunca, literalmente, ele construiu aquilo. O Batman é mais ou menos a mesma coisa. Ele constrói o trauma da morte dos pais e a sua fantasia de superação que não supera, e constrói Gotham City para viver essa fantasia, o que é absolutamente perverso. Então, os quadrinhos permitem reconhecer a perversidade das ações do Batman. Não é uma coisa, uma adesão besta. E, só para terminar, se a gente for ver os vilões do Batman, todos os principais, né, não os secundários, mas todos os principais vilões do Batman são também projeções psíquicas do trauma do Batman. Tudo imagem semelhante, todos são imagens semelhantes do Batman. É por isso que todo mundo é muito doido, né? É o universo onde tem mais personagem maluco. Por exemplo, o Pinguim. O Pinguim é o rei do negócio, só que os negócios legais, né? E o Batman, o Bruce Wayne, é o grande empresário da legalidade de Gotham City. O Pinguim é o grande empresário da ilegalidade. É quase como um espelho mesmo. E a deformidade física do Pinguim corresponde à deformidade moral do Bruce Wayne, que é o Batman. O Charada tem uma fantasia megalomaníaca. Ele se considera o cara mais inteligente do planeta, o cara que consegue propor os enigmas mais irresolvíveis, que é sempre besta, né? Mas enfim, ele consegue propor enigmas incríveis. Ele tem uma fantasia narcisista, egocêntrica, de se considerar a mente mais brilhante e tal. E o Batman é isso também. O Batman é o maior detetive do mundo. Ele também se considera a mente mais brilhante do planeta. Duas Caras, é bem óbvio, né? Duas Caras, o Batman, o Bruce Wayne, é bem explícito, assim. A Mulher Gato, mas também tem essa coisa de revelar a sua real personalidade na fantasia. Então ela é uma mulher sensual, malada, quando se veste Mulher Gato e tal. E o Batman, o Bruce Wayne revela a sua verdadeira personalidade vestido de Batman. Na verdade, a máscara é o Bruce Wayne. O Espantalho também é bem claro, né? Porque o Espantalho é aquele que opera a partir do medo, e o Batman também opera a partir do medo. Só que o mais louco de todos, claro, é o Coringa. O Coringa, e isso fica muito claro em vários, né? Em vários episódios, em vários quadrinhos, em vários filmes, que o Coringa é a imagem e semelhança do Batman invertido. O Coringa é o agente do caos. O objetivo do Coringa é destruir, é punir Gotham, é instaurar o caos em Gotham, que é o mesmo objetivo do Batman. Exatamente, os dois têm o mesmo objetivo. Apesar, né, claro, o Batman se representa enquanto o oposto do Coringa, que ele quer o bem e tal. Mas no fundo o objetivo dos dois é exatamente o mesmo. E os quadrinhos percebem isso perfeitamente, né? Tem uma cena do interrogatório que isso fica muito claro, né? O Batman lá fecha a porta, tranca, começa a socar o Coringa, e o Coringa dando risada, falando: "Mano, você não tem nada, você não pode fazer nada contra mim, você não tem nada pra me atacar, você não pode fazer nada." Por que não? Porque você não tem como atacar, eu que sou sua própria natureza. Eu sou você, você não pode me destruir sem se destruir. Nós somos o mesmo, na verdade. Where are they? Killing is making a choice. You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. E daí o Alan Moore usa isso na Piada Mortal, né? A Piada Mortal, o Coringa faz uma coisa absolutamente terrível, uma das mais terríveis que ele faz, perversa mesmo.
E termina com ele e o Batman dando risada de uma piada absolutamente sem graça. O quadrinho termina os dois rindo, assim, sem parar. Mostrando que tem uma conexão muito forte entre os dois. E o último jogo do Batman, acho que é o Arkham Knight, aí é literalmente o enredo da história é que o Batman foi contaminado com o soro do Coringa e ele tá virando Coringa, literalmente. O Coringa tá na cabeça dele, quanto mais ele fica violento, mais ele se aproxima do Coringa. Então, as histórias sabem que o Coringa e o Batman, no fundo, representam a mesma coisa. Que o Arkham é a psique do Batman, que aquele universo completamente transtornado, insano, que é a Gotham City, ela é daquela maneira porque é a imagem e semelhança do Batman. Então, veja, é um personagem muito interessante para discutir 1 milhão de coisas. Então, por mais que tenha também essa dimensão sociológica, ela, na verdade, ela é positiva, porque ela dá uma caracterização, uma concretude e uma dimensão social para essas discussões psíquicas e tal. Então, assim, eu sou fã do Batman, mas então, nesse sentido, eu discordo que ele seja um personagem ruim por causa desse aspecto que o Emicida disse, mas não quer dizer que não tenha. Tem, mas isso torna interessante o personagem. O fato dele ser um Thor Batista é um Thor Batista que as histórias remoem a mente e mostram o quanto ele é absolutamente perturbado e insano. E aquela visão de mundo dele não resolve absolutamente nada, porque ela não existe para resolver. Se você passar para o contexto brasileiro, pensar em militarização, UPP, encarceramento em massa, você percebe que o quão insano é esse tipo de política, esse tipo de modelo de representação, enfim. É basicamente isso. Acho que esse vídeo deve ficar grande pra caramba, mas é isso aí, tô a fim de falar e tal, e eu acho que os próximos eu vou pensar com qual Vingador eu vou começar. Talvez com o Capitão América, eu acho bem interessante nos filmes da Marvel. É isso aí, valeu, até a próxima.